Boa noite, Cícero Mossoró. Boa noite. Boa noite, Roberto. Satisfação aí voltar novamente esse ano no seu programa, apesar da pandemia que o bicho está pegando. Mas um prazer imenso voltar a falar com os seus internautas, os seus telespectadores. E você sempre é um cara que busca a informação e está bem informado, e o seu público, com certeza, esse horário aqui não vai ver novela, vai ver Roberto Samuel, em Tribuna Livre. E olha só, é extremamente importante ouvir todos os lados. E eu fiquei preocupado e queria ouvir um bolsonarista com essa debandada, esse desmonte dos ministérios do Bolsonaro. Como é que o senhor analisou isso? Ô Roberto, o início de ano, todos os governos, depois de cada 2 anos, faz uma avaliação, o que está indo bem e o que está indo ruim. Eu não esperava tanto, 5 ministros de uma vez. Mas era esperado ter trocas dos ministros, porque você sabe que esse início de ano, na votação da Câmara Federal, o governo vai ter que fazer acordo, conversar, porque ele precisa governar. E eu acho ruim isso para o Bolsonaro, ter que fazer esse acordo com o Centrão, mas eu não esperava tanto ministro. Mas o Bolsonaro está com o pé no chão, eu acho que faz parte, todos os presidentes ou todos os governadores e prefeitos, cada 2 anos ele dá uma mudada para o time andar. Eu acho que o Bolsonaro deve estar com o pé no chão, porque ele já substituiu já os ministros, então já era coisa combinada, já conversado. Hein? Você não acha que não tem o menor perigo de... Você não acha que ele está perdido, não? Bom, eu vejo o seguinte, eu estou cutucando ele para ver se a gente arranca algumas informações. Cutucar. Eu acho o seguinte, olha, todos os governantes do país, governador, prefeito, estão perdidos com essa pandemia. E não é diferente para o Bolsonaro, que ele pegou um país que já tinha sequela que a esquerda tinha deixado. O país, corrupção, estava o inferno, o que estava acontecendo no Brasil. Todo mundo que votou no Bolsonaro sabendo que os primeiros 2 anos dele ia ser meio difícil, pela questão financeira. Aí, para acabar de acertar a situação, veio a pandemia. E o governo, o Bolsonaro tem que se virar nos 30 agora para poder criar o seu auxílio emergencial. E está difícil, não para o Bolsonaro, está difícil no mundo. Primeiro para combater a pandemia, o Covid-19. E o Bolsonaro está se matando aí, mas eu acho que agora está se acertando porque não tinha vacina. E o Bolsonaro, o presidente, tem que ter o pé no chão. Porque imagina se o presidente falasse assim, não, todo mundo vai morrer, fique em casa, o país já tinha entrado em colapso. O Bolsonaro mostrou aquele cara duro, firme, para não mostrar para o povo que vinha bomba por aí, porque a pandemia é uma coisa que a gente esperava que era só o primeiro ano, que ia passar. Nós moramos num país tropical, temperatura diferente, e não teve essa não, lá no Amazonas 40 graus e o bicho pegou. E aí eu sou de uma época, Roberto, que variante era um carro, e hoje variante é doença, cara. Então o Bolsonaro deu azar aí, mas está se acertando. Eu acho que pela quantidade de vacina que ele comprou, daqui mais 6 meses o país está no eixo. Eu acho que vai passar essa curva gigante que está tendo agora pela quantidade de pessoas. Você passou o número hoje aqui, é absurdo, é isso? Absurdo, exatamente. Nós estamos aí com um número somente... Hoje, pessoal, nas últimas 24 horas, foram 3.780 mortes. 3.780 mortes em 24 horas. Eu não sei se você tem um número aí, Roberto, quantos morreu no estado de São Paulo? A produção vai pegar direitinho, foi 1.000 e tantos, mas aí também já tinha alguns números represados do final de semana. Enquanto a produção me passa esses números aí, Mossoró, o Heitor Reis está dizendo assim, Bolsonaro é centrão, Mossoró, sempre foi centrão. Heitor Reis, você concorda com ele?
Olha, o Bolsonaro sempre militou em partido... 1.200... perdão, desculpa, pode falar. Roberto, o Bolsonaro sempre militou em partido de centro para a direita, mas como no país não tinha ainda nenhuma pessoa que abraçava de verdade a direita, o povo brasileiro estava carente de alguém levantar a bandeira e dizer, olha, eu sou de direita. Porque nós ficamos depois que aconteceu, todo mundo fala, o país teve uma ditadura militar. Não, o país teve um regime militar. Porque ditadura é quando um presidente fica vários anos no poder sem ter eleição. Mas como era trocado cada 4 anos, era um regime militar que o povo pediu em 64, quando as donas de casa foram para a rua e dizer, eu quero ódio, nós não precisamos mais dessa baderna. Os anarquistas achavam que, claro, os comunistas queriam tomar o país. Tanto que o Figueiredo falou assim, vocês querem isso aqui, vão pagar o preço depois. E o Bolsonaro assumiu essa identidade, falou, olha, eu sou de direita, e ganhou esse público, Roberto. O Lima, nosso amigo lá da Vila Galvão, está dizendo assim, boa noite, manda um abraço para o Mossoró. Pergunta se ele vai tomar vacina ou ele acredita na cloroquina. Boa questão essa daí. Ô, Roberto, que boa. Bom, é o seguinte, eu não tomei a vacina ainda. Você é muito jovem ainda. Mas vou chegar a hora de tomar. Mas é o seguinte, eu não quero tomar a Coronavac, não. Eu quero tomar outra, a Oxford, a que vai vir da... Oxford. Então vamos esperar a outra aí. Mas é o seguinte, isso é um protocolo que todos os brasileiros vão ter que seguir. Porque todo ano, por exemplo, Roberto, eu tomei a vacina da gripe o ano passado. E todas as pessoas que eu conheço que tomou a vacina da gripe não pegou corona. Eu fiquei na campanha política aqui, abracei nas feiras mais de 10 mil pessoas e não me deu sequer uma gripe. Então, para o Lima, eu acredito que estão tomando os remédios que a maioria dos brasileiros toma e não tem coragem de falar. Então, claro que se vir a vacina para todo mundo, a gente tem que manter o protocolo, claro que senão vai chegar a hora que você não vai poder entrar no lugar e dizer, olha, cadê a vacina? Exatamente. Certo? Mas todo mundo tem que vacinar, até o Bolsonaro vai ter que se vacinar, tem que entender que nós não somos dono da verdade e o bonito do governante é quando você volta atrás, minha opinião, mostra que você é um cara preparado para dizer, olha, quando está bem, mas quando a gente erra, todo mundo pode errar. E mais um presidente que tem que lidar com 220 milhões praticamente de brasileiros, não é mole. Nos acompanhando o empresário Dario Arantes e o Heitor está perguntando aqui, pergunta ao Cícero Mossoró se ele vai ajudar na campanha das cestas básicas aí nos grupos durante a semana. Legal essa... Aliás, o que tem de gente me ligando, me pedindo ajuda, gente, eu não sou rico. A gente ajuda um pouquinho ali, um pouquinho lá, mas não dá para ajudar todas as ações. Porque eu estou acompanhando pelo menos umas 10 ações que estão ocorrendo, muito bacana. Eu vou escolher uma ou duas, mas não vou poder, infelizmente, ajudar a todas, né? Bom, Roberto, eu acho primeiro que o movimento é um movimento bonito e ser solidário as pessoas estão passando necessidade nesse momento de crise, já tem que tirar o chapéu. O Gordinho que levantou essa bandeira, o Mágio, o pessoal dos grupos Guarulhos em Foco e o Amigos do Churrasco, claro que eu vou ajudar. E lá no sindicato eu ajudo todos os dias. A maioria dos motoristas do transporte dos micreiros estão passando dificuldade. Muita gente pegou Covid-19, olha, essa semana aqui, a família de uns 10 passou no sindicato pedindo cesta básica e eu tive que ajudar. Claro que vamos ajudar. O meu maior medo, se continuar fechando tudo, fique em casa, aí sim nós vamos morrer de fome. Você é contra o fechamento que está ocorrendo? Totalmente contra, Roberto. Eu acho que todo mundo tem que se precaver, tem que ter mais seus devidos cuidados. Porque o que eu vi ontem, eu já falei nesse programa aqui, na última vez que eu falei aqui, olha, na Estação da Luz, não sei se pode falar o nome do programa, ou da Atena, que ele estava falando só no meu, só no do povão,
a Estação da Luz, um tumulto de gente. Então não adianta você dizer, olha, fique em casa e o povo tem que trabalhar e os transporte público, se não botar. Eu acho que aqui o Guti tem que tomar alguma posição a respeito disso, porque, por exemplo, tem que aumentar mais o volume de ônibus. Se o horário é cada 5, 10 minutos um ônibus, coloca a cada 5. Se é 10 minutos, coloca 5. Se é 15, coloca 7, 8 minutos. Porque tem uma linha aqui em Guarulhos que é o Marmelo. Final de semana ela é em cada 2 horas, Roberto. 2 horas. É um ônibus só para ir lá no Marmelo até o terminal São João. É 1 hora para ir, outra para voltar. Então, se você perder o ônibus às 4 horas, só vai ter outra às 6 da tarde. Então, tem que aumentar isso aqui. Por isso que eu sou contra, Roberto. Não é, pô, fique em casa. Eu acho que o governante, para mandar ficar em casa, tem que, primeiro, governador tem que tirar os impostos, tem que pagar da isenção de água, de luz, porque se você não pagar a sua luz, você vai ficar sem. E os seus IPTU dos municípios tem que liberar, mas para ficar em casa. E as contas públicas chegando, isso aí é brincadeira. Por isso que eu acho que o próprio Guti, prefeito, eu acho que você não pode cair na onda do Dória, tem que flexibilizar, chamar todos a associação dos comerciantes e ter uma conversa. Dizer, olha, se o seu comércio tem capacidade para 10 pessoas dentro, só pode entrar 5. Porque, Roberto, dentro dos mercados, eu andei no mercado, não vou falar o nome, mas olha, acaba olhando para esse caneco e vendo. Estava super lotado, que eu agora virei cliente desse X aqui, e dos mercados não é só o X, todos estão lotados. É fila no açougue, é fila em tudo quanto é lugar. Então é o seguinte, para ficar em casa, mandar ficar em casa e não dar um alimento para as pessoas, daqui a pouco, daqui a pouco vai ser eu e você, porque o seu patrão pode quebrar, o meu transporte pode parar, o prefeito parar de pagar, aí daqui a pouco nós vamos sair da rua, todo mundo um pedindo esmola um para o outro, por culpa desses governantes. Por isso tem que ter cuidado, Roberto, tem que flexibilizar. Vou ver se eu convido o Mossoró novamente semana que vem aqui para estar aqui, Mossoró. Roberto, será uma satisfação aqui. Ontem eu estava assistindo o seu programa e vi o advogado, o Helder, né? Éder. Ele é petista, mas ele foi muito técnico nas perguntas, ele foi ligeiro porque eu estava vendo a questão do STF, é brincadeira. Mas eu não quis nem polemizar porque essa questão jurídica é uma piada no nosso Brasil. Eu não confio na justiça do nosso país. Agradecer a todos que estão nos acompanhando. Obrigado, Mossoró. Roberto, obrigado. Estamos à sua disposição a hora que você precisar bater um papo para falar um pouco do nosso Brasil, falar dos ministros do Bolsonaro, mas olha, o país vai dar certo. É só todos nós acreditar. Dar as mãos que o povo está precisando agora de união, não de disputa política.